Dando continuidade, os resultados da pesquisa foram analisados 23 fichas de participantes com a idade média de 40 anos, que tinha uma restrição em média de 24 anos e no máximo 75 anos de idade. Dessas 23 fichas, 10 participantes eram casados, 21 dos participantes eram do sexo feminino e 16 participantes eles optaram a não participar das atividades do método de emagrecimento. E também cada desses grupos eles foram comparados separadamente nas fases pré e pró-métodos. Já o efeito de método na redução do IMC foi bastante positivo. Teve uma diminuição bastante significativa dos pesos dos participantes, comparados com valores iniciais, com os valores finais de cada grupo. Os pesquisadores também podem observar a tabela que eles montaram, que os participantes tiveram uma baixa significativa de gordura corporal, porém, não ocorreu nenhuma mudança na cintura quadril dos participantes. Contudo, com a contínua análise da tabela, os pesquisadores puderam observar que todos os participantes não apresentavam mais obesidade grau 2, e das 9 pessoas que estavam no grau 1, apenas 2 se manteve nessa classificação. Na pesquisa também destaca que no início do método de treinamento, 2 participantes entravam em média com menos de 80 centímetros de comprimento, 2 participantes entravam com 80 a 88 centímetros e 17 participantes com mais ou igual a 88 centímetros, e no final do método de emagrecimento, 10 participantes conseguiram alcançar 80 centímetros, 6 participantes conseguiram alcançar 80 centímetros a 88 centímetros e apenas 7 pessoas permaneceram no grau de risco 2, com mais de 88 centímetros de cintura, sendo que no final do estudo já não havia mais nenhum indivíduo classificado no grau de risco 2. Já o efeito de método na redução do IMC foi bastante positivo. Teve uma diminuição bastante significativa dos pesos dos participantes, comparados com valores iniciais, com os valores finais de cada grupo. Os pesquisadores também podem observar a tabela que eles montaram, que os participantes tiveram uma baixa significativa de gordura corporal, porém, não ocorreu nenhuma mudança na cintura quadril dos participantes. Contudo, com a contínua análise da tabela, os pesquisadores puderam observar que todos os participantes não apresentavam mais obesidade grau 2, e das 9 pessoas que estavam no grau 1, apenas 2 se manteve nessa classificação. Na pesquisa também destaca que no início do método de treinamento, 2 participantes entravam em média com menos de 80 centímetros de comprimento, 2 participantes entravam com 80 a 88 centímetros e 17 participantes com mais ou igual a 88 centímetros, e no final do método de emagrecimento, 10 participantes conseguiram alcançar 80 centímetros, 6 participantes conseguiram alcançar 80 centímetros a 88 centímetros e apenas 7 pessoas permaneceram no grau de risco 2, com mais de 88 centímetros de cintura, sendo que no final do estudo já não havia mais nenhum indivíduo classificado no grau de risco 2. Já o método de emagrecimento que os pesquisadores usaram, eles analisaram e viram que teve um benefício significativo com o peso dos participantes, o índice de massa corporal, a gordura corporal e visceral, a massa muscular, o metabolismo basal e a circunferência da cintura e quadril. Ao analisar a tabela também, eles puderam perceber que a diferença de idade que eles colocaram como restrição na tabela não apresentou nenhuma diferença no método de emagrecimentos que eles utilizaram, sendo que no início os participantes estavam com 56,73 e no final se encontravam com 45,26, tendo um valor de peso igual a 0,77 somente de diferença.
E essa foi a tabela que os pesquisadores usaram para fazer o método de emagrecimento. Como podemos ver, o método de emagrecimento inicial e o método de emagrecimento final. O método de emagrecimento inicial, eles estão com um peso um pouco elevado, e já o método de emagrecimento final, que foi significativamente positivo, eles já estão com um peso um pouco mais abaixo da média que eles entraram no início da pesquisa. Meu nome é Gabriel Novaes e eu vou falar juntamente com o Felipe a respeito da discussão. Nesse tópico, eles começam fazendo um alerta sobre a obesidade e o sobrepeso que estão afetando cada vez mais os jovens no mundo. E esses jovens acabam deixando algumas coisas de lado e acabam tendo uma má alimentação, juntamente com uma não procura por uma boa saúde, agravando ainda mais o seu corpo, e isso a longo e o curto prazo pode causar várias complicações. Acerca desse estudo disponibilizado, foram utilizadas pessoas de faixa etária mais avançada, né? E que acabaram procurando cuidados tardiamente. Resultados adquiridos através do método utilizado. O que podemos notar é que eles tiveram muito sucesso através desse método e fizeram as pessoas terem uma perda bem considerável de peso, além do aumento da massa magra, aumentando assim a qualidade de vida das pessoas envolvidas. Juntamente com isso, foram melhorados também os hábitos saudáveis, fazendo com que, mesmo depois que eles terminassem esse estudo, eles continuassem à procura de ter uma boa saúde. É realmente necessária a alta intensidade nos exercícios para os que estão acima do peso? Bom, o artigo também defende a questão de que não é necessária a prática da atividade física em uma intensidade tão alta para as pessoas obesas, porque exercícios de baixa ou moderada intensidade já são suficientes para fazer efeito neles. E ajudam também nas questões funcionais do corpo, além de prevenir vários tipos de doenças e complicações, e controlando assim as doenças também causadas pelo acúmulo de gordura visceral. E agora o Felipe vai falar um pouquinho mais sobre a discussão. Boa noite, meu nome é Felipe e eu vou falar sobre a discussão junto com o meu amigo Gabriel, que ele já falou aqui. Então, vou falar sobre o IMC, conhecido como Índice de Massa Corporal. Ele é considerado um dos melhores índices para a detenção da obesidade geral. Então, o Índice de Massa Corporal, IMC, é um parâmetro bastante utilizado para classificar o indivíduo de acordo com seu peso e altura. Eles usam uma fórmula do peso em quilogramas dividido pela altura ao quadrado, que é o cálculo de índice, é bastante simples, dá para utilizar bastante, dá para você mesmo fazer em casa, saber o peso e a altura para fazer uma formulazinha. Esse índice apenas serve para alerta, caso você esteja acima do peso ideal. É importante que tenha um maior cuidado com a sua idade, pois os riscos de doenças cardiovasculares e diabetes, por exemplo, são maiores em pessoas localizadas nessas faixas etárias de sobrepesos acima, entendeu? Quando tem um peso muito acima da sua altura, do cálculo IMC, aí você pode estar sempre de olho, porque pode gerar muitas doenças. E o IMC é bastante usado para medir isso, né? A faixa se você está muito obeso ou se está um pouco acima do peso. Já o TMB, que eu vou falar também, que se chama a idade metabólica, é um número que resulta da comparação da taxa metabólica básica basal e com a taxa metabólica basal média de outros indivíduos da mesma idade cronológica. Então, pega a média da idade metabólica e compara com a idade das pessoas da mesma idade, entendeu? O mesmo valor com a mesma idade. Quando a idade metabólica é maior que a idade física, é como se a pessoa fosse mais velha do que deveria. Entretanto, assim como o índice de massa corporal IMC, a TMB
tem seus critérios, pois nenhum dos fatores mede adequadamente a composição corporal. Tipo, um fisiculturista com muito músculo magro, por exemplo, ele pode acabar com um TMB ou um IMC igual a de alguém que tem uma composição física, uma pessoa gorda, entendeu? Por causa do tamanho e do peso. Então, os estudos afirmam que o TMB pode diminuir de acordo com a idade, devido à diminuição de massa magra e aumento de massa gorda no corpo. Alterações de humor ou estresse, alterações hormonais, ausência de prática de atividade física e de acordo com a genética, considerando-se importantes o controle da TMB, pois sabe-se que seu aumento, que está relacionado ao ganho de massa gorda com o corpo, influencia negativamente no sono, na falta de energia, na falta de prática de atividade física e até mesmo nas atividades do dia a dia. Então, a pessoa tem que ficar bem atenta a isso para tentar ao máximo manter um nível ideal, praticar muito esporte, uma alimentação saudável, evitar a obesidade, entendeu? De acordo com a pesquisa aí, eles perceberam que as pessoas com um aumento nessa idade metabólica, que acaba se sentindo mais cansadas de acordo com o tempo. Aí fica tendo mais noites de sono, não tem disposição para atividades físicas, e isso é bem comum na nossa sociedade hoje. E por hoje é só, vamos agora às conclusões, né, com nossas colegas aí. Olá, galera, meu nome é Samile, eu fiquei responsável pela conclusão do nosso trabalho. Vou começar falando da melhoria dos parâmetros antropométricos. Parâmetros antropométricos, ou medidas antropométricas, são usados para avaliar o tamanho, forma e composição do corpo humano. Houve uma melhoria significativa na maior parte dos parâmetros antropométricos analisados. Após a participação dos indivíduos no método de emagrecimento, sendo visível que a atividade física e a educação alimentar são de suma importância para a saúde das pessoas, devido à reeducação alimentar. A melhoria dos parâmetros antropométricos aumentaram por conta dos indivíduos seguir as orientações aplicadas de acordo com cada método. Os métodos que um dos meninos apresentaram anteriormente. Compreender que o exercício físico deve ser interpretado como um momento prazeroso de descontração e inclusão social na vida de cada indivíduo. É importante que cada indivíduo seja instruído desde cedo sobre um âmbito saudável, ou seja, se uma criança desde cedo tem uma alimentação, vamos dizer, adequada, ela seja ativamente, como eu posso falar, se elas forem ativas com atividade física, correrem, esse tipo de coisa, o impacto positivo para a saúde é viável desde cedo. Vou falar também sobre a importância de ter um estilo fisicamente ativo. O estilo de vida fisicamente ativo, junto a uma alimentação saudável, pode evitar e controlar a obesidade. E os profissionais de educação física, principalmente os professores, podem e devem atuar diretamente no processo de formação do ser humano para que a prática da atividade física não seja vista somente como uma forma de tratamento de doenças e da obesidade, que podemos dizer que é um grande problema hoje na sociedade. Não só disso, mas da promoção à saúde e qualidade de vida. Assim, a gente fez algumas pesquisas que dizem que algumas crianças, algumas pessoas podem contrair a obesidade desde cedo, geneticamente. Então, tem a possibilidade de já nascer com tendência à obesidade. Então, de certa forma, ter uma boa alimentação e ser ativamente nas atividades físicas pode não ser uma solução para esse tipo de pessoas. O próximo tópico é as referências, como vocês podem ver, e assim encerramos o nosso trabalho. Peço obrigado pela atenção de vocês e espero que tenham gostado.